Então, vamos falar um pouco sobre uma forma de energia potencial que é extremamente importante quando a gente estuda movimentos em campos gravitacionais, que é a energia potencial gravitacional. Vamos tentar compreender o que é a energia potencial gravitacional, como se calcula a energia potencial gravitacional. Então imagine que essa linha de referência aqui embaixo representa a superfície da Terra. Você tem aqui um objeto, então, que está a uma altura h em relação à superfície da Terra. Esse objeto está inicialmente em repouso e esse objeto está sendo puxado para baixo por uma força que é o peso dele. Ok? Você há de concordar comigo, pelo que a gente acabou de conversar na videoaula anterior, existe um potencial do sistema, o sistema que é formado pela bolinha e pela Terra, existe um potencial para realizar trabalho aqui. Suponha que inicialmente essa bolinha esteja presa, faça de conta que aqui tem um pino prendendo essa bolinha, então ela não consegue descer, ela não consegue se mover. Mas o sistema tem um potencial para realizar trabalho. O sistema, a Terra e a bolinha interagem gravitacionalmente, tem uma força que tenta ligar um deles ao outro, a Terra a bolinha a Terra. E no momento que eu remover esse pino, a Terra então vai atrair a bolinha com uma força mg e vai fazer um trabalho sobre essa bolinha que é um trabalho igual a mgh. Pois bem, se o sistema formado pela Terra e pela bolinha, se o campo gravitacional desse sistema realizou um trabalho mgh, e se a gente partir de uma premissa que é extremamente importante, que o trabalho que for feito pelo campo gravitacional vai produzir uma variação de energia cinética nesta bolinha. Então, a gente pode dizer que a variação da energia cinética dessa bolinha é igual a mgh, nesta situação. Ok? Espero que vocês concordem comigo. A bolinha vai ser arrastada pela altura mgh. Durante todo o trajeto, só o peso atuou na bolinha. Então, o peso foi o trabalho resultante. Então, se foi feito um trabalho mgh sobre a bolinha, significa que a energia dela variou mgh. Ok? Mas como a bolinha tinha uma energia cinética inicial zero, eu posso dizer que a energia cinética final dela é mgh. Quer dizer que uma bolinha que inicialmente não tinha energia cinética alguma, agora tem uma energia cinética mgh. Quem deu essa energia cinética para essa bolinha? Foi a força gravitacional. Ok? Foi a força gravitacional por meio de um trabalho. Mas vamos adotar um princípio que pode ser extremamente útil, embora não seja muito formal, mas é um princípio extremamente útil. A gente só pode dar o que a gente tem. Então, se o campo gravitacional desse sistema deu para esta bolinha uma energia cinética mgh enquanto a bolinha se movia daqui para cá, durante todo este trajeto a bolinha ganhou uma energia mgh. Se o campo gravitacional do sistema deu essa energia para a bolinha, é porque o campo gravitacional do sistema tinha essa energia guardada aqui no início. Esse sistema tinha um potencial para realizar trabalho. E de quanto era esse potencial? Exatamente o tanto de trabalho que ele realizou. Porque perceba que ao chegar aqui embaixo, o sistema não tem mais como realizar trabalho. Embora o peso continue puxando a bolinha não vai se mover. Portanto, pensemos da seguinte forma. Inicialmente, o sistema tinha um potencial para realizar trabalho. Ele realizou um trabalho mgh e agora ele não tem mais potencial nenhum para realizar trabalho. E o trabalho que ele fez foi mgh. Então, eu posso dizer que o sistema tinha uma energia potencial gravitacional igual a mgh. Então, esta
é a quantidade de energia potencial gravitacional que a gente associa a esse sistema quando essa bolinha está a uma altura h em relação ao chão. Em muitos textos, em muitos livros, vocês vão ler expressões do tipo a energia potencial gravitacional do corpo, a energia potencial gravitacional de uma pedra que foi jogada na altura tal. Isso é uma liberdade que os escritores dos livros tomam para si. Porque energia potencial, relembre da última videoaula que você viu, energia potencial gravitacional ela tem a ver com a interação entre o sistema. Se essa bolinha estivesse sozinha, vagando pelo universo, sem interagir gravitacionalmente com ninguém, ela não teria energia potencial gravitacional. Ela só tem energia potencial gravitacional porque ela interage com a Terra. Ok? Então a energia potencial gravitacional, de fato, não é dela, é do sistema. O sistema tinha uma energia potencial gravitacional, gastou essa energia potencial gravitacional enquanto a bolinha descia. Gastou como? Fazendo um trabalho. E toda essa energia se transformou ao fim em energia cinética. Então perceba que o sistema tinha energia potencial no começo e não tinha nada de cinética. Ao fim, ele tem cinética e não tem nada de potencial. Uma outra coisa que é extremamente importante, mas extremamente importante mesmo que você perceba, é que, de acordo com essa equação, quanto mais distante o objeto estiver da superfície da Terra, maior a energia potencial gravitacional. Né? Isso é coerente com o que nós falamos na videoaula anterior. Quanto mais distante ele tiver, mais trabalho o campo gravitacional vai fazer ao arrastá-lo, ou seja, mais energia ele tinha armazenado para transformar em energia cinética. Outra coisa que é importante normalmente nós tomamos como nível de referência o chão. A gente diz que o chão é a altura zero, mas isso não é uma regra. Isso não é uma regra. O nível de referência pode ser qualquer ponto. Eu poderia ter escolhido o nível de referência aqui. E é óbvio que se o nível de referência for aqui, a altura que eu estou medindo a partir daqui, a altura é diferente da altura que eu meço em relação ao chão. E a energia potencial gravitacional vai dar diferente nos dois casos. Aí você vai se perguntar como pode? A energia potencial gravitacional não devia dar a mesma nos dois casos? Aí é que está. A energia potencial gravitacional não é o que realmente interessa aqui. O que interessa de fato é a variação da energia potencial gravitacional, que é o trabalho que o sistema faz para converter essa energia em energia cinética. Ok? A gente pode olhar para energia potencial gravitacional ainda sobre outra perspectiva. Perceba que a gente adotou aqui uma perspectiva em que o nível de referência geralmente é a superfície da Terra ou algo próximo à superfície da Terra. Mas a gente pode olhar sob uma outra perspectiva. A gente pode pensar em como eu calculo a energia potencial gravitacional de um sistema se eu adotar o nível de referência lá no infinito. Lembre que no slide anterior eu lhe disse que o nível de referência não é importante. Você pode colocar o zero de referência onde você quiser. E se eu tivesse então interessado em dizer que o nível de referência zero é no infinito, dizer que a energia potencial gravitacional ela vale zero quando os objetos estão infinitamente afastados. Isso faz um sentido enorme. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional ela é uma medida da interação entre os objetos. Se os objetos estão infinitamente afastados, a interação entre eles é tecnicamente zero. Então, se a gente adotar essa perspectiva, como que a gente calcula então a energia potencial desse sistema? Perceba, o sistema tinha aqui uma energia potencial gravitacional zero. Então, imagine que você arrasta o objeto que estava aqui até este ponto, ok? Você arrasta o objeto que estava aqui até esse ponto. Ao fazer isso, ao trazer esse objeto daqui para cá, desculpe, você não precisa arrastar, o objeto vem só. Então, suponha que esse objeto se move daqui até aqui. Então, ao arrastar o objeto do infinito até a distância D, o campo gravitacional realizou um trabalho.
para poder arrastar o objeto, o campo gravitacional realizou um trabalho. Mas acontece que o campo gravitacional tinha uma energia potencial zero. Se ele realizou um trabalho, quer dizer que a energia potencial que ele tem agora é menos do que zero. Ok? Então, quanto ele tem de energia potencial agora? Perceba, se ele fez um trabalho, a energia potencial dele varia. A energia potencial dele vai variar. O tanto que ele vai gastar de energia é exatamente igual ao tanto de trabalho que ele fez. Certo? Então, a variação da energia é exatamente igual ao tanto de trabalho que ele fez, só que com um sinal negativo, porque ele está gastando energia ao fazer trabalho. Então, variação é final, energia potencial final, menos energia potencial inicial. Isso aqui vai dar igual, então, ao negativo do trabalho. A energia potencial inicial era a que ele tinha lá no infinito. Isso aqui é zero. Então, eu posso dizer que a energia potencial que ele vai ter nesse ponto aqui, energia potencial gravitacional nesse ponto aqui, é o negativo do trabalho que ele fez para vir daqui para cá. Pois bem, então bastaria eu calcular o trabalho da força gravitacional nesse movimento daqui para cá. Mas lembre, a força gravitacional não é uma força constante, é uma força que varia com o quadrado da distância, como tem aqui nesse gráfico. Então, plotando um gráfico de força por deslocamento, para eu saber quanto trabalho a força fez lá do infinito até, por exemplo, essa distância aqui, que é a distância D, eu teria que calcular essa área aqui, ó. Acho que você vai concordar comigo que isso não é uma área fácil de calcular, porque é uma curva. Então, se a gente quiser realmente saber qual a energia potencial gravitacional que esse sistema tem nessa configuração aqui, a gente precisaria calcular essa área. Para calcular essa área, a gente precisaria ou fazer uma gambiarra que não engana um aluno observador, ou então usar o cálculo diferencial integral, coisa que a gente não vai fazer. Portanto, eu vou simplesmente apresentar para vocês como seria a energia potencial gravitacional calculada nessa circunstância em que eu considero o zero lá no infinito. Ela seria calculada dessa forma, ok? Então, se você está trabalhando numa situação em que você considera o zero de energia potencial gravitacional no infinito, a energia potencial gravitacional vai ser calculada desse jeito, menos, ela é sempre negativa, a constante gravitacional, a massa de um dos corpos, a massa do outro corpo, dividido pela distância. Perceba que isso aqui vai dar zero quando eu fizer D igual a infinito. Se eu fizer D igual a infinito, você está dividindo uma coisa por infinito, e isso tende então a zero. O gráfico dessa coisa aqui é essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui. Então, perceba que o comportamento da energia potencial gravitacional é coerente com o que a gente falou lá 2 slides atrás. Ela aumenta com a distância. Só que aqui é uma situação em que ela aumenta para zero. O máximo de energia potencial que você vai ter nesta configuração, nessa perspectiva, vai ser zero. Portanto, em qualquer outra configuração, a energia potencial gravitacional vai ser negativa. Aí você me pergunta, Marcelo, quando que eu vou considerar uma situação assim, que eu vou usar o zero de referência próximo da superfície da Terra, e quando que eu vou considerar uma situação assim? É muito simples. Quando você estiver trabalhando com um movimento de objetos próximo à superfície da Terra, um projétil que foi disparado, uma pedra que cai, uma bola que foi chutada, a situação, a configuração mais adequada é esta. Se você estiver, por outro lado, tratando do movimento de cometas, de planetas e satélites, a configuração mais adequada é essa aqui, ok?